Pessoal, a questão fala sobre uma viagem de trem, em que ele fornece o gráfico da posição em função do tempo. Percebe o seguinte, ó, ele parte de uma estação na posição 0 e retorna à mesma estação ao final de 8 horas. Ok? Esses trechos aqui, ó, em que a posição por tempo é uma reta inclinada, correspondem ao MRU, que a função da posição é uma função do primeiro grau, lembra? Então são trechos em que a velocidade permanece constante. Esses dois trechos aqui, ó, são trechos em que a posição é constante. Se a posição é constante, ele está parado. Então ele sai de uma estação, vai a uma segunda estação, vai a uma terceira estação e retorna à primeira. Certo? Sem parar novamente na segunda. O item 1 fala que nessa viagem o trem para em 4 estações diferentes. Se a gente considerar a primeira estação, ele vai parar em 3 estações diferentes. A primeira, a segunda, a terceira, e nessa daqui ele voltou para a primeira. Então o item 1 é errado. Item 2. O trem retorna à primeira estação após 8 horas de viagem. Verdade. Após 8 horas ele retorna à posição 0, que é onde está a primeira estação. Item 3. O trem executa movimento uniforme entre as estações, certo? Um gráfico da posição pelo tempo é uma reta. Então o movimento é do tipo uniforme, velocidade constante. E o item 4 fala que o módulo da velocidade do trem, durante a primeira hora de viagem, é menor do que em qualquer outro trecho. Na primeira hora aqui, ó, ele percorre 200 km, olha só, 200 km em uma hora. Então no primeiro trecho, ele viaja a uma velocidade média de 200 km por hora. Ok? Aqui ele percorre de 200 até 300, ele percorre 100 km em 2 horas. Se ele percorre 100 km em 2 horas, ele tem uma velocidade média de 50 km por hora. Ele fala que a velocidade no primeiro trecho é menor do que qualquer outra. Então, alternativa errada.